Graça e paz, jovens do Avivamento. É uma honra muito grande poder estar aqui nessa noite, trazendo essa palavra para vocês, para a rede mais jump que existe das galáxias. Agradeço o convite do pastor Renan, pastora Sheila, todos os 12 da rede de jovens mais jump que existe. Queridos, nessa noite nós vamos falar sobre negociação. Há poucos dias atrás eu estive fazendo a releitura do livro O Peregrino e me trouxe à memória uma ministração que eu tive a honra, o privilégio de trazer para os jovens da nossa igreja há cerca de uns 5 anos atrás. E quando eu fiz a releitura desse livro, no capítulo 13, para ser mais preciso, trouxe à minha mente aquela ministração onde eu falei sobre um negociante, um negociador, um comerciante, o mais antigo que se tem história, onde ele se aproxima dos cristãos com a sua negociata para lhes tirar tudo aquilo que Deus tem para as suas vidas. Então, nessa noite nós vamos fazer uma reflexão acerca de alguns textos e, em paralelo com este livro extraordinário, para você que ainda não leu, vale a pena. O Peregrino, de John Bunyan. Ele é um dos heróis da fé, seu nome está eternizado na história como um dos heróis da fé. John Bunyan, um testemunho de vida extraordinário. E, a exemplo do apóstolo Paulo, quando ele escreve esse livro, ele também está preso, porque ele pregava Jesus numa época onde o império, onde o rei determinava como se devia pregar. E ele se negava a pregar, balizado pela vontade do rei, e pregava a sã doutrina da palavra de Deus, pregava as boas novas, o evangelho, e dessa maneira, então, ele acabou despertando a ira dos governantes da época, e a exemplo do apóstolo Paulo, ele também foi preso, e o relato da história é que quando ele esteve preso, ele escreve então esse livro extraordinário, um dos livros cristãos mais lidos, mais traduzidos para outros idiomas da história. Então vale a pena você ler O Peregrino. Nós já tivemos teatro aqui da Companhia de Teatro Kadosh, representando ali um trecho dessa jornada. O livro conta essa jornada do cristão. Realmente nós estamos aqui de passagem, Nossa vida é uma jornada. E esse livro então ele relata essa jornada do cristão até a Jerusalém celestial, até a nossa morada eterna. Então fica a dica, hoje nós vamos então ler alguns textos, vamos meditar nesses textos e vamos também meditar nesse capítulo 13 do livro O Peregrino, de John Bunyan. Mas, antes de tudo, queridos, vamos falar com o nosso Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, por mais esse momento, Senhor, de estarmos diante da Tua palavra, Papai, para trazer, Senhor, uma palavra de esclarecimento para as nossas vidas, uma palavra provinda do Teu trono, Papai. Desde já, Papai, eu te peço que eu possa diminuir, desaparecer, Papai, que o Senhor cresça, Senhor, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, Senhor, nessa noite. E tudo, Papai, que nós pensarmos, fizermos, é para honra, glória e louvor do Teu nome, Papai. Seca essa juventude de uma maneira extraordinária, Papai. Multiplica os dons, os talentos, Papai, para o futuro, Senhor, da igreja. O futuro da Tua igreja, Papai, está agora assistindo a essa live, Papai. Que verdadeiramente, Senhor, que haja um boom extraordinário de evangelismo, um boom extraordinário, Papai, de dons, talentos, que verdadeiramente, Papai, o avivamento chegue, Senhor, a essa nação, a nossa geração, Papai. É o que nós te pedimos, profetizamos e já te agradecemos, Papai. Usa cada jovem, Papai querido, que está agora diante dessa palavra, Papai, com poder e graça, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Jovens fortes, porque já venceram o inimigo, Papai. Jovens, Papai, num coração segundo o Teu coração, Senhor.
segundo a tua vontade, papai. Papai, jovens que estão de uma maneira extraordinária vencendo, papai, os contra-ataques do inimigo, as ciladas de Satanás e permanecido firmes, papai, no caminho e saqueando o inferno, papai, e povoando o céu. Usa-os, papai, com poder, papai, para a honra, glória e louvor do teu nome, Senhor. Cada um, papai, que está agora diante dessa live, papai, que está agora orando, papai, contigo, nós te pedimos, Senhor, sê conosco, distribua, papai, verdadeiramente os dons, os talentos, que eles cresçam mais e mais, e que os frutos, papai, frutos dignos de arrependimento, como diz a tua palavra, sejam vistos e revistos, e a prosperidade do Senhor, papai, possa ser vista e revista na vida de cada jovem. É o que eu oro, e eu somo a minha fé com a fé deles, papai, e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Declaramos abertos, queridos, a rede de jovens dessa noite, dia 1º de maio de 2021, para a honra, glória e louvor do nosso Senhor. Declaramos aberta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos, vamos falar sobre esse negociante, sobre esse negociador que é o mais velho que se tem história. É o inimigo das nossas vidas. É Satanás. No grego, Satã significa adversário, opositor. Então, Satanás já vem ao longo da história conseguindo ludibriar homens e mulheres de Deus, infelizmente. Ele tem convencido esses homens e mulheres de Deus a negociarem com ele. E, infelizmente, o que esses homens e mulheres experimentaram negociando com Satanás foi ruína, desgraça e prejuízo, muito prejuízo. A começar quando ele se introduz no Jardim do Éden, no paraíso, ele se introduziu lá e negociou com Eva, negociou com Adão. E aí eles perderam o paraíso, perderam todas as maravilhas que Deus tinha colocado diante deles para eles usufruírem, porque eles negociaram com Satanás. E diante da história nós temos vários, né? Próprio Judas. Judas, o nome Judas é uma derivação da tribo de Judá. Então, próprio Judas, amigo de Jesus e também da mesma tribo do nosso Senhor, né? Acabou negociando com o inimigo e acabou com isso sendo o traidor, aquele que traiu a Jesus, aquele cujo o nome é um dos nomes mais odiados que existe, por causa dessa negociação, dessa negociata que ele fez com Satanás. Assim também como o próprio Judá, né? Como o próprio Judá também negociou com uma concubina e acabou depois sendo envergonhado de uma maneira muito grande ali onde ele residia. São muitos relatos, queridos, de homens, mulheres de Deus que negociaram e que infelizmente experimentaram o opróbrio, a ruína, a devassidão e perderam os dons, talentos, tudo que Deus colocou diante deles para eles usufruírem. Infelizmente, Satanás acabou saqueando, acabou roubando e muitas das vezes, infelizmente, essas pessoas não conseguiram ter forças para voltar. A exemplo de Manassés, por exemplo, um rei de Israel. Manassés, ele foi um rei muito ruim. Ele foi terrivelmente perverso. Se desviou dos caminhos do Senhor que seu pai caminhava. E a Bíblia nos relata que ele já havia sido preso, já estava num cativeiro, num calabouço, numa senzala, e ele estava ferido. E então ele se arrepende do fundo do coração, ele pede perdão a Deus e pede para que Deus recolocasse ele de volta ao seu trono. E Deus ouviu aquele clamor, Deus ouviu aquele pedido de perdão e Deus reconciliou, recolocou ele de volta no trono ao qual ele havia perdido. Então, queridos, o poder do arrependimento, do pedido de perdão e o poder do perdão que transforma vidas, muda vidas, não é? Então, queridos, essa questão da negociação com Satanás, ela ocorre todos os dias. Todos os dias a nossa mente ela é bombardeada, não é? Nossa mente ela é atacada ferozmente pelo inimigo, sempre colocando diante de nós, principalmente de vocês jovens, não é? Colocando diante de vocês vaidades e vaidades
para que ele, com essa sua forma sorrateira de negociar, com a sua arte, não é, da enganação, da ludibriação, dessa maneira suja que ele tem de negociar, ele venha a trazer prejuízo para a juventude, venha a tentar, infelizmente, enganá-los e tirá-los do caminho do Senhor. Acerca disso, o apóstolo Paulo ele escreve veementemente ao pastor, ao jovem pastor Timóteo, onde ele fala, olha Timóteo, afasta-te, né, das paixões da mocidade. E esse texto que nós vamos ler agora é do apóstolo Paulo escrevendo para o jovem pastor Timóteo, o jovem líder Timóteo, né? E lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo, então, ele fala a Timóteo, ele lista ali uma série de vaidades, uma série de homens que negociaram com o inimigo e que virão aparecer no caminho de Timóteo, no caminho desse líder, desse pastor, desse cristão. E esses mesmos personagens estão aí até hoje, né? E eles vêm também aparecer no nosso caminho para tentar nos enganar, tentar nos fazer sair do caminho do Senhor, nos desviar do caminho do Senhor. Esses personagens estão aí até hoje para tentar enganar os fiéis, os cristãos, aqueles que estão no caminho. Como já diz aquela história, aqueles que estão em cima do muro, eles nem se preocupam porque já são deles. Então, o alvo deles é atacar aqueles que estão no caminho. Então, a palavra de Deus, queridos, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, nos diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então, é uma ordem, não é, do apóstolo Paulo para se afastar, para o jovem Timóteo, jovem líder, jovem cristão, jovem pastor, se afastar desses homens, se afastar dos tais, como o apóstolo Paulo mesmo diz. Então, queridos, vamos começar esse paralelo com o livro de O Peregrino, de John Bunyan, né? Um livro escrito em 1678, mas continua falando poderosamente aos nossos corações. Então, no capítulo 13 do livro O Peregrino, vai falar sobre perseguição e morte na feira das vaidades. Então, queridos, nessa nossa trajetória, nesse nosso caminho, e John Bunyan escreve onde o seu personagem cristão, então ele está nessa caminhada cristão, está indo até a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém, a nossa morada eterna. E ele conta que o inimigo das nossas vidas, ele observou que, obrigatoriamente, neste caminho, todos os cristãos passavam por aquele local. E em esse determinado local, o inimigo das nossas vidas, né, o negociador do mal, Satanás, ele resolve, chamado no livro de Belzebu, né, ele resolve instalar ali uma cidade. Essa cidade é chamada de vaidade. Como ele observou que os cristãos passariam todos por aquele caminho, ele então coloca essa cidade ali, uma cidade chamada Vaidade. E nesta cidade, ele resolve então ampliar o seu leque de negociação, de negociadores e negociantes. Então ele instaura ali naquela cidade uma feira das vaidades, onde tudo que se vende ali é vaidade. Tudo que você imaginar de vaidade se tem ali, né? As feiras, as bancas, né, vendendo toda espécie de vaidade, a negociata ali, para tentar tirar do caminho os cristãos que estão caminhando até a Nova Jerusalém.
Então, queridos, trazendo para a nossa vida hoje, ora, nós estamos aqui de passagem, nós não somos daqui, mas nós passamos obrigatoriamente por esse mundo. E neste mundo nós vamos encontrar aflições, dificuldades, nós vamos encontrar nuvens de engano, nós vamos encontrar N armações, N situações em que Satanás tentará nos enganar. E ele faz isso das maneiras mais sujas possíveis. Então, queridos, nessa história, onde o cristão conhece o evangelista, esse evangelista prega a palavra de Deus para ele, e necessariamente nesse capítulo está evangelista, cristão e fiel. Os três chegam na entrada da cidade e o evangelista vinha pelo caminho, né? Pregando a palavra, falando da palavra de Deus, então adentra essa cidade cristão e fiel, na feira das vaidades. E eles começam, né? Os negociadores ali das trevas começam a expor os seus produtos, né? Você vai ter a oportunidade de ler o livro, você vai ver as vaidades ali que eles colocam diante de cristão e fiel, para tentar comprar, não é, a liberdade deles, a salvação deles, o lugar com Deus, tentar roubar o caráter aprovado, não é? Tentar roubar deles a consciência tranquila, a consciência limpa, tudo que é característica de um cristão. E quando é feita essa negociata, então, o livro nos diz que está escrito como lá em Salmos, né? Quando o salmista fala, Senhor, que meus olhos se desviem de tudo aquilo que te desagrada, né? Não quero olhar para, vamos parafrasear aqui a Bíblia, eu não quero olhar para aquilo que eu sei que vai te desagradar, Senhor. Eu não quero olhar para essas coisas. Então, cristão e fiel, eles não olhavam para aquelas coisas, e os negociantes insistindo com eles ali, então eles falam, olha, o que vocês querem comprar? Né? E como está escrito lá em Provérbios 23, onde fala que nós devemos comprar a verdade, e eles falam, olha, nós queremos comprar a verdade. Quando eles falam isso, aqueles negociantes, aqueles feirantes, começam a rir deles, debocham deles. Olha só as roupas deles, não é? Porque eles não estavam vestidos de uma maneira devassa, como os habitantes daquela cidade. Começam a criticar, a zombar das roupas deles, da maneira como eles falavam, né? Porque eles não eram maledicentes, porque eles não falavam asneiras, não falavam tolices. Então eles começavam também a zombar da maneira deles falarem. Qualquer semelhança com a realidade que nós vivemos hoje não é mera coincidência. Então começaram também a ser perseguidos, açoitados. Quando eles foram presos, estavam sendo açoitados, por quê? Porque pesou uma acusação contra eles, né? Porque eles estavam, de certa maneira, se negando a negociar ali e a viver como os habitantes dali. Eles não queriam ficar ali, obviamente, eles queriam permanecer no caminho, chegar na Jerusalém Celestial. Então, queridos, quando eles são presos sobre essa acusação de que eles foram acusados de que eles falavam contra o príncipe deles, né, o senhor deles, que é Beelzebu, que é Satanás, eles foram presos por isso, e quando eles estavam presos, eles se lembraram das palavras de evangelista, quando o evangelista, pregando a palavra, disseram, olha, quando vocês forem perseguidos, presos, olha, grande vai ser o seu galardão no céu. E eles se lembraram e se alegraram, porque eles sabiam que eles iriam a julgamento, então, e que eles estavam passivos da pena de morte. Então, os dois queriam ir, porque se eles fossem mortos ali, eles chegariam mais rápido até na Jerusalém Celestial, né? Como o apóstolo Paulo nos deixa bem claro, morrer em Cristo, com Cristo, é lucro. Então, queridos, vamos fazer um pause aqui, vamos
abrir a nossa Bíblia ali no capítulo 4 da mesma carta, 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 10. Por quê? Porque ali nós temos o apóstolo Paulo, ele faz esse relato desse jovem que ele deixou o caminho. E ele amou o presente século, né? As coisas mundanas. O apóstolo Paulo diz assim, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, 10, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Em outras traduções, ele vai dizer que ele o abandonou. Demas abandonou o apóstolo, abandonou o caminho porque ele amou mais o presente século. Então, queridos, essa é a grande trama, o grande objetivo de Satanás, da sua feira e de seus aliados. É desviar, verdadeiramente, o jovem, o cristão do caminho. Né? O apóstolo Paulo faz menção a Demas como um colaborador dele. Na carta que ele escreve a Filemon, capítulo 1, 24, ele diz, olha, Demas é um cooperador. E dói, quando nós lemos essa passagem, nós podemos sentir a dor do apóstolo. Né? Demas me abandonou, Demas me desamparou, porque ele amou mais o presente século. Então, queridos, infelizmente hoje muitos e muitos têm sido como Demas. Antes de ontem, eu conversei com um jovem, puxei uma cadeira, conversamos, sentamos, e eu disse a ele, olha, querido, faça uma análise da sua vida. Onde você estava, quando você estava no caminho, quando você estava firme com Jesus, a alegria de viver que estava radiante nos seus olhos, no seu sorriso, e você vê a sua vida hoje, olha para a sua vida hoje, como você está. Você não tem mais alegria de viver, cara. As aflições do mundo têm sido aguilhões que têm cutucado a sua mente. Meu querido, volte. Volte. Volte para o caminho. Volte para o caminho. Foi para isso que Jesus morreu naquela cruz. Você não está sozinho. Tem muita gente orando, torcendo por você e está aqui para te ajudar. Para te dar a mão, para levantar mesmo. Para sair desse charco de lodo e te colocar, te reconduzir à maravilhosa luz do Senhor. E eu creio, em nome de Jesus, que em brevidade de dias Ele estará conosco novamente. Estará nessas redes, nos sábados, pulando e se alegrando na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Então, queridos, quando eles são presos, eles são levados ao maioral da cidade, né? São levados, então, diante do juiz. E quando eles são levados até lá, quando eles estão presos, então eles pegam Fiel. Fiel, então, é levado. E nessa cidade, então, eles chamam 3 testemunhas de acusação, obviamente, já estava todo arquitetado o plano mentiroso para acusar o Fiel. Então, as 3 testemunhas que eles arrolaram lá foi a senhora inveja, superstição e o senhor bajulação. Então, essas 3 testemunhas estão ali para trazer a mentira aos ouvidos do juiz e aos jurados. Daqui a pouco nós vamos listar aqui quem eram os jurados. E uma das acusações da bajulação, quando ela fala, do senhor bajulação, quando ele fala, é que este prisioneiro, ele tem falado coisas contra as palavras do senhor bajulação, contra o nosso príncipe Belzebu, e vem também falando veementemente contra coisas estarrecedoras acerca do nosso querido, nobre, lorde velho homem, lorde prazer carnal, lorde lascivo,
Lorde Desejo de Vanglória, Lorde Luxúria, o Barão Ganância e todos os outros nobres da nossa corte, né? Todos os poderes do pecado estavam ali naquela corte. É óbvio que Fiel disse, olha, eu vivo pela palavra de Deus e a palavra de Deus realmente é contrária a toda essa maneira de viver de vocês. Né? E um dos testemunhos também fala, olha, a gente precisa se livrar dele porque todo dia ele fala contra o meu modo de viver. Exatamente nos nossos dias de hoje também, né, queridos? Como nós pregamos a verdade, muitas pessoas se irritam, se incomodam com a verdade, mas nós não podemos deixar de fazer o bem, porque a um tempo determinado nós cefaremos. Nós colheremos com alegria, como diz a palavra. Não podemos deixar que essas vozes do inimigo penetrem na nossa mente. Por isso nós temos que ter o capacete da salvação, para nos livrar dos dardos inflamados do inimigo. Né? E num trecho do livro, o evangelista fala para cristão e fiel, olha, essa caminhada é longa, vocês ainda não estão livres, vocês não estão ainda longe o bastante, vocês não estão livres do alcance, não é? Dos dados inflamados do maligno, das flechas do maligno, dos tiros do maligno. Então, queridos, nós temos que entender que nós devemos permanecer firmes na caminhada e não dar ouvidos a esse tipo de negociata, de negociação. Então, queridos, dito isso, esta pessoa se levanta no júri e fala, olha, senhor juiz, mas primeiro, antes do senhor julgar este réu, o senhor precisa saber acerca da nossa lei, porque há muito tempo atrás, um faraó servo do nosso querido príncipe, não é? O príncipe desse século, ele determinou que se uma determinada religião, uma determinada crença fosse crescer maior do que a dele, do que a nossa, os homens deveriam ser mortos, deveriam ser atirados no rio, teríamos que conseguir conter o crescimento deles. Mais à frente também, nós temos uma outra passagem, onde Nabucodonosor, um servo do nosso príncipe também, construiu uma grande estátua, um grande ídolo de ouro, e quem não se curvasse diante daquele ídolo, seria jogado, lançado numa fornalha de fogo. E também teve um outro decreto, dessa vez Ciro, também um grande servo do nosso príncipe, onde ele disse que se alguém, em determinada hora do dia, se alguém exaltasse a um outro Deus diferente do nosso, se alguém clamasse a um Deus diferente do nosso, ele seria lançado numa cova de leões. Misael, Ananias e Azarias não negociaram, não deram ouvidos à negociata de Nabucodonosor, e a história todos vocês conhecem. Quando eles são atirados na fornalha, antes disseram a Nabucodonosor, olha, se o nosso Senhor nos salvar, Ele é Deus, se Ele não nos salvar, continua sendo Deus, e nós o adoramos, e não vamos nos curvar ao teu ídolo. E quando Nabucodonosor vê, tem um quarto homem na fornalha. Queridos, eu não sei como que está a sua vida ministerial hoje, como que está o teu coração hoje, mas eu sei de uma coisa, querido, mesmo que você esteja na fornalha das vaidades, das emoções, lembre-se, Deus está com você. Jesus está contigo ali. Clame a Ele, chame a Ele, confie nele, deposite toda a sua fé nele. E Ele te dará a vitória. Não te encurves a outros ídolos. Não te curves ao ídolo da arrogância, não idolatre a falta de perdão, a prepotência, ao amor, ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, como a Bíblia nos diz. Não deixe a ganância assaltar teu coração, assim como infelizmente Judas fez, assim como Dalila fez. Não deixe assaltar o teu coração. Então ele explica esse decreto, e eles chamam um júri. Olha só, queridos, quem que era o júri ali? Então o júri estava composto do senhor cego, a senhora injustiça, o senhor malicioso, o senhor lascivo, o senhor libertino,
a senhora imprudência, a senhora malevolência, o senhor mentiroso, o senhor crueldade, o senhor ódio à luz, o senhor implacável. Queridos, estes julgaram fiel e estes nos julgam nos dias de hoje. Estes nos julgam, queridos. Mas só que quando se permanece fiel, quando se não se aceita a negociata deles, quando você olha firmemente para o autor e consumador da sua fé, nós obtivemos vitória em meio ao caos. Queridos, eles nos julgam porque eles não conhecem a verdade. Eles odeiam a luz, como um jurado aqui. E nós somos luz deste mundo. Nós viemos a este mundo. Jesus nos escolheu. Ele nos resgatou para que nós possamos levar essa luz, as boas novas, o evangelho adiante, levar a luz à escuridão. Aqueles que estão em trevas, como diz a palavra, viram a luz e foram salvos através dessa luz. Jesus. Devemos pregar Jesus, Cristo de Nazaré. Ele nos escolheu para isso, querido. Para nós permanecermos firmes no caminho e não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Então, queridos, nessa noite, que você não dê ouvidos a nenhum tipo de negociata, a nenhum tipo de vaidade, qualquer resquício de negociação com eles, você já deve aniquilar qualquer tipo de negociata, encerrar as conversas, colocar para fora da sua vida qualquer tipo de contato com um desses personagens, qualquer que seja, porque a missão deles é roubar, matar e destruir. Ele veio para isso e os seus também. Queridos, que nós sejamos assim como Timóteo. Timóteo ouviu a palavra, ouviu o apóstolo Paulo, se desviou de todos eles. No livro, fiel por não viver da maneira como eles viviam ali, ele foi penalizado com a morte, no lucro, né? Ele chegou mais rápido na Jerusalém celestial, o fiel. Né? E cristão ele foge daquela cidade, e agora ele é acompanhado por um outro personagem, e você vai ler o livro para descobrir quem é, a partir do capítulo 14. Ele continua a caminhada. Então o fiel chegou na morada, na Jerusalém celestial. Ele não perdeu a sua salvação, não perdeu o seu lugar no céu, porque o nosso Senhor Jesus disse, eu vou preparar lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, fiel já foi para a sua morada, para o seu lugar com Deus. Então, queridos, que nós possamos, a exemplo de Timóteo, se afastar, jovem, dessas paixões da mocidade, desses ataques, e não baixe a sua guarda, mantenha a sua guarda alta. Qualquer resquício de mal, qualquer resquício de pecado que vier, tentar te ludibriar, tentar te enganar, tentar te comprar, lembre-se da palavra do apóstolo Paulo. Afasta-te deles. Afasta-te dessas coisas. A Bíblia também nos diz que as más companhias pervertem os bons costumes. Como nós pregamos, como os nossos apóstolos sempre nos ensinam, que nós devemos andar, líder anda com líder. Você tem que andar com pessoas que são mola propulsoras da sua vida, que vão te jogar para cima. Pessoas que têm a te agregar, pessoas que têm a te ajudar, a colocar você cada vez mais num patamar mais alto. Para cima, rumo a Jerusalém celestial. Assim como Ananias, Azarias, Misael, Daniel, que nós possamos permanecer firmes, porque nós temos um Deus que fecha a boca do leão. Um Deus onde a fornalha não nos faz mal algum. Quando nós estamos com Ele, quando nós permanecemos firmes no caminho. Essa é a mensagem dessa noite. Não olhe para a esquerda e nem para a direita. Compre somente a verdade. A verdade é a palavra de Deus.
Em Apocalipse está escrito, um dos nomes aos quais o nosso Senhor Jesus Cristo é conhecido é como a Palavra de Deus. Então, queridos, que nós possamos permanecer firmes, olhando para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé, para aquele que iniciou a boa obra e é fiel para concluí-la até o dia que nós nos encontrarmos, nós nos reencontrarmos com o nosso Pai. Quando nós voltarmos para o nosso lugar, nós viemos de lá, estamos aqui de passagem e para lá nós voltaremos. Então, jovem, permaneça firme no caminho, que o nosso Senhor Jesus Cristo multiplique os teus dons, os teus talentos, que você tem dons e talentos extraordinários. Basta você colocar em prática, não é? Leitura da palavra, adoração, jejum. Exercite o seu ministério, exercite os seus dons, os seus talentos, né? Com esses exercícios espirituais. A leitura da palavra, para você ter sempre conhecimento, para o Espírito Santo sempre colocar em você conhecimento da palavra de Deus, para quando você conversar com uma pessoa e aquela pessoa ficar espantada, nossa, de onde veio tanto conhecimento, tanta sabedoria da palavra de Deus, assim como já tivemos testemunhos maravilhosos desde o tempo antigo, de pessoas que chegaram, olha, jovens levaram até nossa casa a salvação. Nossa, quantos testemunhos, queridos, para a honra e glória e louvor dele. Jovens, meninos, meninas, usadas por Deus para falar de uma maneira extraordinária. Você é esse jovem, você é esse evangelista extraordinário que Deus tem levantado nessa geração para levar cada vez mais o evangelho adiante. Nós sabemos, queridos, que nós temos o evangelismo, o povo cristão tem sofrido ataques terríveis, mas nós temos um Deus todo-poderoso. Nós não devemos olhar, nem responder, nem olhar para a esquerda nem para a direita. Não debata, queridos. Não perca seu tempo. Escolha um bom livro, leia um bom livro, leia a palavra, medite nela. É a melhor coisa que você tem a fazer. Não fique em redes sociais aí perdendo seu tempo. Não faça nada disso, queridos. Por favor. Não dê munição a eles. Eles não sabem o que falam. O negócio deles é só atacar. Então se mantenha firme na palavra, firme no caminho, porque assim nós alegramos o coração do nosso Pai. A alegria do Senhor é a nossa força, né? De permanecer firmes, inabaláveis, na rocha angular, a rocha que nos dá o prumo, a direção, que é Jesus Cristo. Amém, queridos? Gostaria de agradecer ao irmão Gustavo por todo por esse momento, né, dessa live. E mais uma vez o pastor Renan, a pastora Sheila, todos os 12 da rede, todos vocês jovens do avivamento, todos vocês geração Jump, essa geração que realmente tem levado salvação onde quer que esteja. E a você que acompanhou essa live, acompanhou esse culto, essa palavra, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu lar de uma forma extraordinária, que você veja a mão poderosa do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus, que o Senhor repreenda toda e qualquer enfermidade, que os nossos corpos produzam os anticorpos necessários para combater essa enfermidade, essa Covid, para a honra, glória e louvor do nosso Senhor. Que o ritmo de vacinação seja acelerado, que o nosso Senhor, mais uma vez eu peço, Pai, em nome de Jesus, sê, papai, com os profissionais da saúde, com aqueles que estão na linha de frente, que estão batalhando também por salvar vidas, papai, sê com eles, Senhor. Proteja eles, a família deles, em nome de Jesus, papai. Proteja cada um que está assistindo essa live, Senhor, com a tua mão poderosa. Acampa teus anjos, papai, ao nosso redor, em nome de Jesus. Agradecendo a cada um de vocês, agradecendo ao apóstolo Januário, a apóstola Luísa. Amanhã, graças a Deus, chegou o grande dia de nos alegrarmos e nos regozijarmos no templo, na casa do Senhor, todos alegres, mais uma vez, graças a Deus. A fase passou essa fase, já passou. Agora nós podemos estar juntos mais uma vez, louvando ao nosso Senhor, engrandecendo o nome dEle, fazendo dança, festa para o nosso Senhor, cultuando a Deus,
um culto de adoração. Amanhã teremos a nossa ceia para a honra, glória e louvor do nosso Senhor Jesus. Obrigado, papai. Eu te agradeço por essa oportunidade. Obrigado por permanecer até aqui, jovem, no avivamento. Pastor Éden, vosso servo. Que o nosso Senhor Jesus abençoe a sua casa, a sua vida, que Ele resplandeça a glória dele sobre ti e te dê a paz. Amém?